Oi, Márcio. Olá, Renata. Tudo Beleza? certo? Tudo bom? Certíssimo. Bem, fora essa vida de quarentena, né? Que a gente nunca tá daquele jeito que a gente gostaria de estar. Exatamente. Mas, Mas vai passar, né, Renata? ai, se Deus quiser, seguimos acreditando. Tá vivendo aquele feitiço de Áquila, assim, do tipo dormindo dormindo de dia. Tô desse jeito e não consigo. Às vezes eu consigo dormir cedo, mas eu não consigo dormir a noite inteira. Acordo tipo 3 horas da manhã e fico morcegando. Olha, se eu te disser que eu acordo muito cedo. Eu tenho É. acordado às 5 horas da manhã, acredita? Nossa. Mas assim, eu tenho Mas você dormido. consegue dormir que horas? Eu consigo dormir 11 horas, às vezes eu consigo dormir mais cedo, Isso mas é um sonho. deu 5 horas eu já despertei, já estou fazendo várias coisas. E vida que segue. Ai, gente, isso é um sonho. Eu não consigo. Já comprei florais, já comprei. Fico vendo aquelas coisas de relaxamento. Eu não consigo. E assim, eu já cheguei à conclusão que eu acho que para mim é menos sacrificante ou mais aceitável aceitar que eu não posso sair à noite do que de dia, porque eu acordar cedo e não Hum, poder sair de casa. Gente, eu vejo aquele sol lindo lá é, fora. é. Ai, é uma Mas vai tortura. passar, vai passar, vai passar, a gente vai sair vivo dessa. Vamos, vamos. Muito preocupante só essa situação que a gente está agora de É, pessoas não acreditando e saindo na rua. Mas assim, é, essa semana eu tive que ir ao correio. Eu fiquei bem feliz que a maioria das pessoas estão usando máscara. Então, pelo é. menos isso, o povo tá consciente que tem que se Tá consciente. proteger. Sim, sim, tá consciente, sim. E acho que vai apertar o cerco, infelizmente, e as pessoas vão se tocar o quanto elas têm que se proteger, né? Pois Porque o é, vírus ele chega para qualquer classe social, qualquer pessoa, qualquer lugar, exatamente. enfim. Tá tudo certo aqui, meu áudio tá bom, Tá ótimo, o meu tá o bom? seu também tá ótimo, sua luz tá ótima. Nossos fãs estão entrando, já temos 10 pessoas na 10 live. pessoas. Muito bom. É uma concorrência bastante grande, porque enquanto eu me preparava, eu via várias pessoas fazendo live, né? Pois E a é. gente vai bombar, porque a gente fez antes do Pablo Vittar. Então, quem fizer às 9 vai estar um pouquinho pior. A gente está fazendo antes. Pois é. Eu tenho às 8 outra também. Ah, Então, é? que eu tô dando. É bem informal, assim. Não tô divulgando nem nada. É porque os meus ex-alunos que vão fazer concurso para o CAP Pedro II esse ano estão precisando de um suporte. E aí eu tô dando esse. Tô tapando esse gap aí deles para não ficar parado. Aí a gente está estudando, assim. Meus alunos super empenhados, eles são incríveis, gente. Queria Que até mandar um maravilha. beijo para eles, que não tem pai, Manda, tem mãe alguém mandando, assistindo eles aqui a vêm. gente. Ah lá, tem vendo, ó, já viu. Eles fazem por vontade própria, eles são incríveis, gente. Crianças de 10, 11 anos, tendo noção da Que legal. responsabilidade e assistindo porque querem. Assim, ficam muito, muito lisonjeada, porque, né, estão E gastando o vão ser tempo deles. aprovados. E vão ser É, aprovados porque quem se se Deus empenha, quem se quiser. dedica, vai ter o retorno positivo. Ai, com Com certeza. certeza, porque se depender de empenho, eles já estão dentro. Ainda são Que super maravilha. inteligentes, então, ó, graças a Deus, está tudo certo. Que ótimo, que ótimo. Vamos, deixa eu ver que horas são. São 7. O que que você acha? A gente espera mais um 7 horas em pouquinho? ponto? Vamos esperar mais um São pouquinho. 7:01. Quem está entrando? Aline. Obrigado, Aline, por entrar na nossa Hum, live. Juca. 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 Quem mais? Quem mais? Quem? Dá um alô aí para ver se o áudio está tudo certo para vocês. De Duarte, obrigado. Desirê Andrade Duarte, Bloch. Desirê é minha Desirê. aluna. Desirê é minha Ah, tá aluna. Flávia Vilela, crescendo. Vamos nossa, lá. nossa Nossa, líder. Flavinha. Rafa. Rafa. Karen Cardoso. Tudo bem? Ai, gente, que bom. Minha primeira live no Instagram. Fiquei até É sua tô primeira live? nervosinha. Não, no Não, fica Instagram tranquilo. é. Ah, tá. Assim, Você e costumava assim, fazer, as já minhas. fez live? Já fez live no Facebook? Eu já fiz, não.
Só Não? faço no YouTube. E faço No assim para os YouTube? meus alunos, nem divulgo nada, sabe? É tipo assim, para aquele povo que eu sei, eu imagino as carinhas deles ali me olhando. Então, assim, eu sei todo mundo que está me assistindo. Agora sim, primeira vez. E é ótimo. A Desirê falou que está tudo ótimo o áudio, então a gente pode ir começando, porque a concorrência está grande das lives e a gente vai deixar as pessoas aqui à vontade e depois a gente também vai curtir as nossas lives dos artistas. Uhum. Gente, tempos de lives, né? Como as Isso. coisas mudam, né? Do dia Muda. para a noite, tudo muda, tudo e ainda mais agora. Um assunto de tal importância que a gente vai tratar aqui hoje, Isso. que assim, não tem idade, não tem espaço, não tem assim para todo mundo. Porque é aquele turbilhão agora então de informação, live, presidente, médico fala isso, presidente fala outro. E é uma loucura. Nunca eu acho que se fez Exatamente. tão necessário. Bom, então vamos Exato. começar então? Vamos começar. 16 pessoas na live. Claudinha Urman também está presente. Vamos lá. Ô, Maluzinha! Então tá, gente, a gente está dando continuidade à nossa sequência de live do Rio de Janeiro. Então, sabe, o grupo de educadores Google. Eu sou Renata Vilaça, sou uma das líderes aqui do GEG, sou pedagoga, Google Educator também. E aí eu tô com o Márcio Gonçalves, carioquíssimo, jornalista, educador, PhD, professor de mídias digitais, fellow do Educamídia, Google Innovator e Google for Education Certified Trainer. Eu vou começar com a Uau! primeira dúvida, assim. O que é fellow do Sim. Educamídia? Fellow do Educamídia é o seguinte: Educamídia é o programa de educação midiática do Palavra Aberta, do Instituto Palavra Aberta. E Fellow é uma expressão em inglês que, se a gente for traduzir, é como se fosse um bolsista. Então, eu faço parte desse grupo de Fellows porque o Instituto Palavra Aberta ele financiou, junto com os seus parceiros, uma oportunidade de imersão em educação midiática nos Estados Unidos. Então, um grupo de educadores foi selecionado para estar nos Estados Unidos num curso super bacana da Universidade de Rhode Island, em Providence, nos Estados Unidos, com a professora Renee Hobbs. Então, nós passamos uma semana lá, né, esses fellows, numa imersão sobre o tema educação midiática. E aí, quando a gente voltou, a gente se tornou multiplicador desse conceito, fazendo várias atividades pelo Brasil afora. Porque os fellows, eles são pessoas pertencentes a diversas regiões do Brasil, então a gente conseguiu dar conta de atividades em diversas regiões. Então, aqui na cidade do Rio de Janeiro, eu sou um dos fellows, e então a gente participa indo às escolas, fazendo programas com os professores, dando uma formação em educação midiática. Porque a gente, como representante formado com esse conceito, já consegue multiplicar a importância da educação midiática para a sociedade. Então, essa é a definição do termo fellow do programa Educamídia. Então, já vou pegar a deixa. E aí, eu queria que você dissesse para a gente também o que é essa educação midiática. Maravilha. Educação midiática, ele é um conceito, né, que ele não é novo, mas ele ganha uma força muito grande nos tempos atuais, porque ele vem ao encontro desse cenário em que é preciso ter senso crítico para consumir informação. Então, educação e mídia, ter discernimento, capacidade de criticar produtos de mídia, informação em mídia, informação em rádio, em jornal, em televisão, a fim de que a gente não consuma aquele conteúdo sem criticar. Porque, como você falou no início, a informação chega num tweet. Então, é o presidente que tuita. Então, veja bem, mudamos o polo de emissão. Então, se antes eu tinha um jornalista que produzia uma pauta e eu dependia de esperar 8h30 da noite para o telejornal falar alguma coisa, não preciso mais disso. Eu tenho uma pessoa que já tuitou antes,
que já fez um blog, que já fez uma foto. Só que aí, será que essa pessoa ela tem boas intenções na divulgação daquele conteúdo ou ela quer mascarar uma mensagem? E aí vem a importância da educação midiática. Despertar o senso crítico, saber usar as ferramentas para que a gente possa ser um cidadão mais consciente. Porque as informações serão produzidas cada vez mais em velocidade cada vez maior. Só que elas não serão produzidas mais por profissionais que a gente costumava ver no rádio, na televisão, no jornal. Então, o indivíduo, em geral, ele ganhou essa capacidade de produção de informação, e se a gente não tiver senso crítico, a gente vai acreditar naquele áudio que a gente recebeu, que não tem nem pé nem cabeça. Ou seja, aquele áudio não tem autor. E você, no afã da situação, você compartilhou aquela informação. Aí vem, Renata, uma série de conceitos importantes que é necessário que a gente entenda, que são conceitos de notícias falsas, fake news, né? Discurso de ódio. Então, tudo isso é importante e isso está dentro do conceito da educação midiática. Formar cidadãos críticos. Eu vou até trazer uns números aqui para você ver, para o pessoal ver o quão importante é essa noção, porque a fake news ela sempre existiu, mas antes era o boca a boca. Hoje em Sim. dia ela toma proporções sem precedentes. A gente nunca viveu isso antes. Antes era aquela vizinha falou que a outra vizinha vai e fala para outra, ou né, amigo fala para o outro. Então, a gente tem aqui, segundo a FGV em 2019, 230 milhões de celulares ativos. Uau! Sendo que desses, 49% dos brasileiros acessam a internet somente pelo celular, segundo o CGI de 2018. 80% dos brasileiros das classes D e E acessam a internet. E isso é maravilhoso, porque a gente teve a democratização também do acesso à informação. Porque hoje, fundamentalmente, acho que ninguém mais compra jornal de papel. Né? A gente consome as informações via internet, via meios digitais. E 62% dos brasileiros entrevistados pelo Instituto Ipsos já acreditaram em alguma notícia falsa. Jogue a primeira pedra quem nunca deu aquela acreditadazinha, né, inicial, mas a gente justamente cria esse know-how de buscar ver se é verdadeiro ou não. Exato. Então, nesse cenário, a gente tem uma educação ainda que é dos moldes antigos, no geral, na escola. E aí, como é que a educação midiática ela entra nesse cenário todo, assim, todo mundo acessando, todo mundo consumindo informação, de que maneira que ela entra para que a gente consiga mudar isso, essa realidade da gente ter tanto disseminação de fake news, hoje em dia na política, o discurso de ódio, está tão latente, tão vivo no nosso dia a dia. E como é que a educação midiática entra nisso tudo? Maravilha. É bastante complexo, mas é possível de ser explicado. Primeira coisa é a gente entender o que está acontecendo com mídias, né? Então, como eu disse, se liberou o polo de emissão, ou seja, se liberou a possibilidade de indivíduos produzirem conteúdo, a produção de informação não está mais na grande indústria de mídia. Isso é um cenário. Ao mesmo tempo, os dados que você apresenta, eles revelam que a comunicação se tornou um móvel. Ou seja, nós estamos nos produzindo e também estamos nos comunicando. E essa comunicação veio parar na palma das nossas mãos. Então, isso vem contribuir para que as pessoas possam produzir mídia. Quando eu falo produzir mídia, produzir fotografia, produzir áudio, produzir texto, produzir meme, produzir GIF, produzir mídia. E aí, dentro dessa produção de mídia, ela pode expressar uma opinião. E essa opinião, ela vem carregada, às vezes, de ódio, ela vem carregada de preconceito, ela vem carregada de mentira. Então, você tem um cenário completo e ideal para que
você possa produzir conteúdo. Acontece que lá na ponta, o indivíduo que consome essa informação não está preparado para criticar. Por quê? Ele não sabe como aquilo foi feito. Quando a gente trabalha com educação midiática, a gente abre a caixa de Pandora, a gente revela os bastidores e, por exemplo, com criança, eu revelo como se dá uma reportagem. E aí a criança entende que há questões ali naquela reportagem, como, por exemplo, manipulação, viés, enquadramento. Se eu entrego uma câmera fotográfica nas mãos de uma criança, eu deixo ela fotografar. Depois eu trago ela e digo, olha o que você fez. Olha as possibilidades aqui. Quando eu peço para uma criança produzir um vídeo, eu ensino a ela manipulação de imagem. Então, eu ensino a ela a editar. Eu ensino a ela a dar enquadramento. Então, quer dizer, ela começa a perceber que aquele vídeo que chegou até ela passou também por esse processo. Portanto, ela está mais crítica. Quando eu converso sobre produção de conteúdo pelos YouTubers com jovens, eles entendem que existe um viés ali naquele vídeo que quer vender uma marca. Então, nós, os adultos, temos um papel muito importante, que é de revelar os bastidores da produção de mídia para os jovens. Mas a pergunta agora é, Renata, e como fazer quando você tem as pessoas da nossa mesma idade, os nossos amigos de condomínio, nossos parentes, que não cresceram com essa possibilidade de... Não é possibilidade, mas eles não Com esse cresceram costume. com esse costume, com esse senso de crítica. Porque como é que a gente consumia, em geral, audiovisual, por exemplo, sentado no sofá, esperando o apresentador falar a notícia. Então, tudo que ele falava era verdade, né? A gente lia impresso, portanto, é impresso. A carga do impresso, ela traz aquela coisa do tipo, é uma chancela de que aquilo é verdade, né? Só que aí foi o que você disse. A gente deixou de consumir menos impresso e a gente está consumindo móvel. E a gente está consumindo as coisas sem contexto. Estamos consumindo sem o contexto da mensagem. Então, a fotografia chega. O áudio chega. Né? Mas veio de onde? Quem disse isso? Por que disse isso? Então, você não tem uma estrutura jornalística, porque aí o jornalismo ganha muito valor nessas horas, porque ele tem uma estrutura, né, de apuração, de mensagem, de contexto, de entrevistar fontes e trazer o balanço, né, para que você possa ter o discernimento de dizer, tá, eu resolvo acreditar nisso ou não. Então, tudo isso faz com que a educação midiática seja um tema de extrema importância, porque você garante a formação de cidadãos mais conscientes da mensagem que chega até eles. Então, você falou assim, quem nunca, né? Acreditou em alguma coisa. Então, assim, hoje, como por exemplo, a gente está em grupos de condomínio, vira e mexe chega uma mensagem. E aquela mensagem, ela não passou por nenhum processo de apuração. Ela simplesmente, né? Porque se a gente colocar o dedinho na tela do celular, por exemplo, vai apertar o quê? Vai aparecer o quê? Encaminhar. Então, esse processo de encaminhar, ali tá implícito que você não apurou nada. Quantos segundos você leva para assimilar um conteúdo e transmiti-lo à frente? É bem pouco. 2, 3, 4 segundos, passou. Só que aí você passou para um grupo que pode repassar para um outro grupo maior ainda. E quando você vê, você acabou com a imagem de alguém. Nós temos vários exemplos, né? Parece até o Covid, né? Você passa para Exatamente. esse passa para mais 5, que passa para mais 10, 15, e a coisa toma uma proporção. Exato. Uma proporção absurda, né? Exatamente. Então, como que o que é desinformação? Eu estava aqui lendo, o que é exatamente desinformação, fake news? Ó, vou pegar aqui no meu baralho, depois eu explico até que baralho é esse aqui. Ah, que legal. Você tá conseguindo ler certinho ou ele está invertido? Ele está invertido. Ele está invertido, então é uma pegadinha. Olha aqui, ó. Nesses cartões aqui, eu vou explicar para vocês depois onde vocês podem obter esses cartões.
Então, deixa eu localizar aqui o termo desinformação. Localizei aqui, ó. Eu tenho a desinformação aqui. Então, por exemplo, você me fez uma pergunta e eu vou fazer uma pergunta para quem está assistindo a gente. Como é que Boa. você reage ao receber uma informação em um grupo no WhatsApp que parece ser duvidosa? E se for claramente falsa? Então, desinformação está aqui escrito como conteúdo falso, impreciso, tendencioso, distorcido ou fora de contexto, criado de forma intencional ou não. Então, tem uma questão, Renata, que é a seguinte: o termo fake news, né? Ele vem do inglês, né? Então, fake é falso e news é notícia. Só que, se é falso, não é notícia. Não é notícia. Porque a notícia ela não é falsa. Né? A notícia aconteceu, Uhum. é um fato. Então, o termo confunde um pouco a gente. Nós, do Educamídia, preferimos o termo desinformação, né? Mas popularizou-se falar de fake news, inclusive o jornalismo agora chama de fake news. Mas é para a gente Uhum. entender o seguinte: o que é falso não é notícia, né? Não. E a desinformação é o conteúdo tendencioso. Então, ele tem ali uma questão tendenciosa. Ele é falso. A desinformação pode ser resultado de um erro e Uhum. de um dado incompleto ou de uma manchete mal escrita. Então, você Gente, eu ia falar imagina. isso. Desculpa te interromper, mas a questão da manchete. É, Quantas manchetes a gente entra e aí chama caça-clique, né? Que aí você é, entra e não tem nada a ver com a manchete. E é. aí muita gente nem se preocupa em pelo menos clicar para ver o que está ali escrito e já compartilha. Assim, isso o Facebook ele dá muita essa brecha, porque você tem Muito. aquela E ele, notícia ali e você inclusive, só compartilha. exatamente, e estão pagando um preço muito alto, porque elas ajudam a proliferar tudo isso que a gente está falando, né? Então, assim, a gente está criando uma sociedade e nós, pessoas, né, estamos forçando a barra para que essas redes sociais, inclusive, mudem a forma como elas estão arquitetadas. Porque a possibilidade de produção é tamanha, né? Criar um título, uma manchete é super fácil, né? E aí, muitas das vezes, isso é tendencioso, é falso. Você sabe que existem fazendas de notícias falsas, né? Então, assim, você sabe Uhum. que há políticos que pagam para que haja produção de notícia falsa. Aí vem a educação midiática. Eu preciso ter discernimento para entender que aquela informação ela não vem de uma fonte segura. Né? Então, assim, despertar esse espírito crítico é sensacional, porque a gente vai criar uma sociedade mais madura, que não vai acreditar em tudo que vê ou tudo que lê, e ela vai saber também produzir. Então, a gente vai criar um antídoto. Ou seja, como ela vai saber produzir, eu espero que quando aprenda a produzir, produza notícia verdadeira, né? Notícia de verdade, informação de verdade, e que agregue valor à sociedade. Porque a gente vai ter essa contribuição, eu acredito nisso, assim, que a gente vai formar cidadãos, e aí nós, professores, temos Uhum. esse papel, né, dentro da escola de colocar a camada de educação midiática numa aula de física, numa aula de biologia, numa aula de português, e eu preciso que os professores se apropriem disso. Porque quando eles se apropriarem, eles vão pegar esses elementos de mídia, um gráfico, uma reportagem, né? E aí eles vão inserir dentro do contexto da matéria deles. E aí eles vão poder, né? Por exemplo, um professor de matemática não pode pegar um gráfico de Covid e dar uma aula de matemática? Então você Uhum. pega dados do Covid de diferentes países, assim, diferentes fontes, e você vai dar uma super aula, né? Porque tem pessoas que estão tendenciosamente querendo mascarar essa informação, né? Temos perguntas. É, disso que eu ia falar. Na sua opinião, Márcio, como as bibliotecas podem contribuir para a educação midiática de seus usuários? Que maravilha, essa pergunta é maravilhosa e eu vou te dizer que Maravilhosa. eu vou responder com propriedade, porque eu quase fui bibliotecário, Ah, que porque não me legal. formei e já fui professor do curso de biblioteconomia da UFRJ e sou doutor em ciência da informação. Então, eu sou aquele defensor da biblioteca e do bibliotecário. São Hum. eles que devem se apropriar deste conceito,
porque, por exemplo, são eles que vão encontrar as fontes corretas de notícia, são eles que ajudam na pesquisa, né, na pesquisa de fontes. E aí, esse casamento do bibliotecário com a coordenação da escola, com os professores, é um cenário maravilhoso. Porque eles vão dar aulas sobre fontes, vão entender sobre a crítica de onde vem aquela informação, vão aprender a citar a fonte. Então, a biblioteca é o nosso parceiro nos processos de educação midiática. E eu vou te contar uma coisa. Nos Estados Unidos, os bibliotecários eles têm um papel importantíssimo, porque você sabe que os bibliotecários eles são os professores como a gente aqui, né? Um bibliotecário ele pode ser um professor de Fundo 1, né? E o bibliotecário ele tá dentro desse emaranhado da educação midiática com uma presença muito forte nos Estados Unidos. No evento que nós fomos em Rhode Island, no Summer Institute, que é o evento, né? O curso. Nossa, os brasileiros, e essa foi uma pergunta que eu fiz a uma bibliotecária. Conta pra gente, qual é o seu papel na educação midiática? E ela me deu essa aula, porque aqui no Brasil a gente não enxerga muito bem o papel desse bibliotecário na educação midiática, né? Porque a biblioteconomia talvez use um outro termo, ela use o termo de competência em informação, né? Que é primo da educação midiática. Competência em informação, crítica de informação, produção de informação, disseminação de informação, dados, informação, conhecimento, inteligência. Então, tudo isso é preciso ter aquele grande encontro, né? Tem que ser os temas dos nossos eventos próximos, né, Renata? Flávia, Roberta, vamos agitar isso, Caroba, porque a gente tem que fazer isso. Acho que pode ser um grande evento quando a gente terminar essa quarentena, de unir os bibliotecários nesse processo. E eu acho que não só na questão da educação midiática, trazer mais, porque você até falou de uma forma da importância do bibliotecário, que às vezes a gente, professor dentro da escola, nem acessa muito, porque ele pode ajudar em tudo, porque... Tudo. Eu tinha um amigo eu fiz Unirio e ele fazia biblioteconomia, e ele estava falando que bibliotecário, ele inclusive, ele fica tão bom porque ele consegue fazer aqueles resumos do livro que eles são até capacitados a dar diagnóstico, porque eles leem aqueles livros de medicina, assim, eles poderiam, do tanto que eles têm de conhecimento, de consumir aquela informação ali, e aí eles acabam, imagina, são uma... Eles são essenciais, porque eles são cientistas da informação, né? E acho que a gente tem que trazê-los mais perto da gente e fazer essa comunidade de educadores midiáticos. Legal. Então, e aí já pegando meio que você falou da educação infantil, e que eu acho fundamental a gente trabalhar com criança, eu sou pedagoga, é ali que a gente realmente planta as sementinhas, eles não vêm com essa carga já toda que os adultos vêm, né, de conceitos e achismos. Quais espaços que você acha que a gente poderia trabalhar a educação midiática? Visto que ela não é muito trabalhada hoje em dia, né? Então, como é que você acha que ela seria capilarizada na questão da educação? Ou você acha que é só do espaço escolar? Ela tem que ir para outros espaços? O que você acha? Não, ela não é somente do espaço escolar. Porém, no espaço escolar, a gente tem total abertura. Porque a Base Nacional Comum Curricular, por exemplo, no Fundo 2, ela tem o campo jornalístico midiático. E ela insere o campo jornalístico midiático em matérias para que os professores entendam que uma aula de biologia pode ter uma camada de mídia e, portanto, dentro da aula de biologia, de química, de história, você tem sempre a presença de um elemento de mídia. O que a gente está querendo entender é como você pode botar camadas de mídia dentro de uma matéria, né? Então, por exemplo, você já tem a prova disso quando você tem meme da Nazaré Tedesco numa prova de matemática do Enem. Então, quer dizer,
há professores muito resistentes ao uso de memes em sala de aula, né? Então, o meme é um elemento de mídia. O meme, ele é um elemento presente na sociedade. E ele entra como um elemento para você analisar criticamente, né? Uhum. Então, assim, dentro da escola, ele é o espaço ideal para você falar disso. Porque a gente está formando ainda os jovens, a gente está formando esses indivíduos para entender o consumo de mídia, né? Para que eles critiquem as séries, para que eles critiquem o conteúdo de um youtuber, né? Porque se eles querem ser youtubers, sabe o que eu fiz com as Sim. crianças que eu dava aula? Eu mostrei para eles os bastidores de como fazer. E aí eles assim, ai, professor, preciso de luz, né? Aí eles se viam no vídeo, cara, eu tô gostando da minha cara. Então, quer dizer, eles têm que entender que ali naquele contexto que ele consome, tem uma luz, tem um contexto, né? Tem uma marca presente. Eu costumava dizer na sala de aula Uhum. assim, ó, por que que aquele influenciador tomou banho numa banheira de Nutella e não tomou banho numa banheira de outra marca, de leite condensado, por Aham. exemplo, É. né? De Então, quer dizer, Nescau. aí de Nescau. Então, quer dizer, no final das contas, ele vendeu coxinha recheada com Nutella. Né? Uhum. Então, as crianças, elas não têm esse discernimento ainda. Então, elas acham que é altruísta, né? Então, na escola, apropriem-se. Então, vejam na Base Nacional Comum Curricular, na BNCC, o quanto tem a presença da camada midiática e o Educamídia no site educamídia.org.br tem planos de aula que você pode acessar para entender como aplicar isso na sala. Agora, e no contexto dos adultos, né? Então, por Uhum. exemplo, isso tem que entrar como formação dentro de empresas, né? As Uhum. empresas que têm essa categoria pedagógica de formação não é ensinar um software, é também pensar que é possível isso. Nas reuniões pedagógicas, né, em que os professores fazem, isso tem que ser um tema, além do preenchimento da pauta, além do conselho de classe. Isso tem que entrar também na formação dos indivíduos. Tem que ser, Renata, tem que ser papo com os nossos amigos próximos, tem que ser papo com a nossa família, porque a gente já cansou de saber que é dentro dos grupos de família de WhatsApp que essas informações elas proliferam rápido. Você tem que ligar para sua Verdade. tia e falar: tia, a senhora está pagando mico. Pagando mico também é uma expressão antiga. Não, você vai entender. Tia, está pagando mico. Por quê? Esse vídeo não tem nada a ver. A senhora tem que parar para analisar isso. Então, assim, fica feio para a família receber isso, Sim. porque as pessoas vão ficar até doentes, né? Então, vai rolar um clima meio pesado, assim, entre as pessoas, mas é porque você vai ser aquele cara que vai alertar. Né? Então, assim, a gente está buscando entender que isso é presente em diversos lugares. Isso não é uma questão apenas da escola, né? Porque na escola a gente está formando, mas e as pessoas com formação já? Né? Porque, Uhum. assim, as pessoas mais letradas, doutoras, mestres, especialistas, seja o que for, engenheiras, diretoras, são as mais com possibilidade de passar isso adiante, né? Sim. Então, acho que é um papel muito importante a gente inserir isso em todas as camadas. E época de eleição, então, é uma Eita, enxurrada de é uma enxurrada. compartilhamentos. E aí eu via, porque eu tenho esse costume, inclusive eu falo para os meus alunos sempre, eu falo, gente, duvida até de mim. Não é porque eu estou falando que vocês têm que acreditar 100% no que eu estou falando, não. Sabe, vão lá, hoje tem Google, vocês podem procurar, ver se o que eu estou falando é realmente verdade. Porque Sim. não importa se é mãe, pai, tio, avô, pastor, candidato à presidência, ou você tem que criticar a informação. Essa crítica, criar um pensamento crítico é fundamental. É fundamental. Tem duas expressões, Renata, que são assim, ó, é bem fácil de entender isso, para a gente entender a virada de chave desse momento. Então, você tem assim, ó, você tem o argumento da autoridade. Isso é Pedro Uhum. Demo, isso é Jürgen Habermas. Adoro ele. Uhum. Argumento da autoridade. Então, você falou aí das autoridades. O pastor, o padre, o pai, a mãe, o professor. Ok, eles são autoridades. A autoridade o argumento da autoridade. Agora inverte.
A autoridade do argumento. Então, Uhum. quando você tem um argumento, você se torna autoridade em relação àquilo. E o argumento vem com pensamento crítico. Então, assim, o indivíduo que argumenta, ele é capaz de criticar um conteúdo e, portanto, as pessoas vão ouvi-la. E é isso que a gente está querendo entender. A gente quebra essa hegemonia do poder, porque, vem cá, não é porque você é a autoridade que eu tenho que acreditar em você. Uhum. Deixa eu Sim. comparar aqui com 3 fontes, para a gente poder entender se isso faz sentido ou não. Então, quando a gente forma esse cidadão, eu sei que vai incomodar, porque é confortável quem Uhum. for autoritário e quem for uma autoridade achar que ela é proprietária da informação. Não é bem assim. Vamos abrir ao diálogo, né? Uhum. Vamos conversar. Me dá sua opinião, me dá seu argumento. Vamos ver modelos lá fora, modelos aqui dentro. Então, quando, quando a gente se apropria dessa questão e entende esse cenário, a educação midiática ela é o conceito que abarca tudo isso e vai ajudar na formação desses cidadãos críticos, conscientes, sabedores da produção de mídia, né? Porque também vem aquela outra Uhum. questão. Eu não só consumo, eu também produzo. E quando eu Pois é. produzo, eu vejo o quanto é difícil, né, Renata? Você está vendo Uhum. aí o quanto é difícil a gente fazer os vídeos, né? A gente faz... Sim. Quantos vídeos a gente grava para achar que ficou bom? Aqui a gente está fazendo ao Ô, vivo, né? céus, Então, assim, é. deixa eu arrumar aqui o meu cabelo para ver. O Eu ao estou vivo é fazendo ao até vivo. melhor, porque não tem tanta Não é? Agora, preparação de é uma tudo. preparação. Então, assim, tudo isso que a gente vê aí, que os influenciadores fizeram muito bem, parabéns para eles, né? É Uhum. um trabalho absurdo. Então, assim, quando a gente mostrar para as crianças, para os jovens em casa e fala, mãe, olha assim, eu escolhi esse ângulo aqui. Só que esse ângulo, né? Por exemplo, aqui você está me vendo da cintura para cima, ou nem a minha cintura, eu não estou nem Hum. num plano americano, eu estou num close, né? Então, quer dizer, vocês não têm a ideia do que está passando aqui. Alguém quer arriscar onde eu estou, em que espaço eu estou? Então, tudo isso entra uma É. questão de manipulação, né? Sim. E assim, eu me sinto, tipo, aquela que a gente imaginava o Jornal Nacional, eles de terno em cima e de bermudinha embaixo. Eu faço as minhas lives assim, boto, só troco a blusa, continuo com o pijama embaixo. Ó, E assim, ó, é me pijama, segue né? lá. Ficar em A casa. Fé, a nossa audiência pode me seguir lá no @Márcio Gonçalves no Instagram, que eu vou postar a foto de como eu me vesti para fazer essa live. Vou postar a minha então também. Posta também. A gente se marca lá. GG Rio. Muito Deixa bem. eu te perguntar, a gente tem, principalmente na área política, que é muito evidente essa propagação de fake news e discursos de ódio. Então, a gente tem muito essa impressão de ser meio que na terceira pessoa. O prejudicado foi o fulano, foi o cicrano, foi o candidato, foi isso. Mas esse discurso de ódio, essas fake news, elas podem, por um acaso, nos afetar diretamente? Tipo, uma notícia que propagam por aí, de repente, pode vir a me afetar, Renata, como indivíduo? Super pode. A gente tende a achar que, de repente, isso vai atingir a celebridade, né? Está mais em evidência, né? Só que não. Aquele indivíduo mais em evidência, ele realmente, né? Porque, assim, ofendem a cantora um pouco mais cheinha, né? Ofendem o ator que tem um comportamento XYZ. Mas e nós, cidadãos, assim? Nós estamos nesse bolo também, né? A gente está Uhum. ali curtindo, a gente está seguindo. Então, tem uma coisa, Renata, lembra daquele caso daquela moça no Guarujá que foi acusada de agressão? Foi como? Qual foi o caso? Acho que foi sequestro, não foi? Não foi De uma sequestro? criança. De uma criança. Então, quer dizer, quantas vezes a gente, às vezes, marcou alguém de forma equivocada? A gente põe uma arroba e sai um monte de nome. De repente, você marcou a pessoa errada, Não, né? só Você é relembrando essa confundido. história da mulher, ela foi confundida com uma foto de uma sequestradora de crianças, amarraram, juntaram a mulher, lincharam ela, Sim. amarraram ela numa moto e foram arrastando ela até morrer.
Então, E assim, aí ela foi confundida. Para ela desmentir, ela não teve a chance de fazer isso. Então, assim, a ofensa, o ódio, a mágoa, ela pode chegar também para a gente, né? Porque alguém pode não gostar da minha foto, alguém pode não gostar do que eu falei. E assim, ó, a gente está vendo que, por exemplo, uma palavra também muito feia e que entra no humor das redes sociais de forma muito assim, sem crítica, que é a trollagem, né? O quanto você pode trollar alguém e aí você começa a falar assim, olha o que ele falou, olha a posição que ele fez. Então, assim, as uhum, pessoas não têm defesa e aí quando você vê, pode até acarretar numa morte. Então, o discurso do ódio, ele vem junto do ciberbullying, né, que é um bullying virtual. Ele vem por meio de más interpretações, né? Ele vem por falta de contexto. Então, tudo uhum. isso é preciso ser explorado, falado, porque quando isso nos atingir, e se a gente tiver crítica, aí eu já não vou acreditar mais e vou desmentir, inclusive, quem criou o discurso. Exatamente. E aí a gente tem a pegada dessa situação dentro da escola, que antigamente a gente já tinha essa, uma menina não gosta da outra e fala que ela é isso, que ela é aquilo, aí não gostam de um certo menino, aí falam isso e aquilo dele. E hoje, com a internet, a proporção toma para a escola inteira com muita rapidez. E aí Sim, você cria pessoas em situações. Imagina, a escola inteira, memes de você. Então, é muito do é, princípio, não faça com o outro que você não gostaria que fizessem com você. Então, é é, óbvio que seria ideal que ninguém fizesse com ninguém e não precisasse pensar que não gostariam que fizesse consigo, mas hoje você está só em compartilhando uma mensagem de outra pessoa e amanhã podem estar compartilhando de você. Então, isso dentro da escola é fundamental ser é tratado. fundamental. E aí, Renata, eu preciso chamar a atenção porque são muitas pessoas envolvidas nesse processo. Então, tem o grupinho que criou o bullying, tem o afetado, tem o professor, tem o diretor, tem o psicólogo da escola, tem uma série de pessoas envolvidas. Mas todas elas estão preparadas para lidar com isso? E se elas não estiverem preparadas para lidar com isso, aquele indivíduo afetado, o jovem afetado, ele pode ter comportamentos absurdos, inclusive ter a vontade de tirar a própria vida. Sim. Então, eu preciso que os adultos deixem de ser desatentos em relação a isso e que isso entre como uma conversa dentro das suas reuniões. Porque parece que a gente quer esconder as coisas. Né? E aí, assim, Uhum. quando você vê, o aluno está moadinho, sabe? Ele está triste. E aí, calma, é preciso fazer isso. Às vezes, na escola, a gente fica querendo evitar que um determinado assunto seja falado porque não atende aquela faixa etária. Precisamos entender esses jovens desse novo século, né? A Uhum. gente precisa entrar num consenso. E aí não é uma responsabilidade apenas do professor ou da direção, nem dos pais. É um conjunto. Então, assim, vamos Uhum. trabalhar em conjunto. Que a gente promova uma reunião. Mas é porque aquele jovem, e nessa idade adolescência, é cruel, né? Porque você vê que ele sofre, ele fica moadinho, Uhum. ele não fala, ele não se expressa, porque ele não tem ainda essa capacidade, ele não se defende, né? E isso tudo, às vezes, está acontecendo pela internet. Um e-mail que você recebe. Então, é muito curioso tudo isso que a gente está vivendo. Por quê? Porque nesse período de 5 semanas, você teve crianças com e-mail, você teve crianças Uhum. expondo as suas imagens em vídeo, Uhum. então, a gente tem aí uma questão bastante delicada daqui para frente, porque você tem uma entrada absurda de indivíduos no mundo digital, e esse mundo digital ele é bastante cruel se você não souber se defender. Pois é. E aí eu já pego aqui, tem uma pergunta não sei se é da ou do Rafa Soares. Vocês acreditam que o senso crítico a respeito da mídia vai mudar o pós esse momento no qual estamos vivendo? Olha, eu espero que mude, mas eu espero. Eu preciso só falar uma coisa antes, assim.
vocês perceberam quanto o jornalismo ganha espaço, né, dentro das mídias tradicionais, como forma de transmitir a informação correta? Então, na Uhum. televisão, por exemplo, o jornalismo ocupou a grade, ela invadiu a grade do entretenimento, do programa ao vivo. Então, assim, só que eu preciso perceber que o jornalismo é importantíssimo nesse momento, porque ele tem estruturas tradicionais de buscar a informação correta. Agora, a informação não está sendo produzida apenas por jornalistas. Ela se dissipou em outros meios. Então, a Uhum. questão é, alguém fez um blog, né? Alguém fez um vídeo. Nós que estamos aqui nesse momento agora, a gente nos nossos grupos é impactado o tempo inteiro com o vídeo de alguém que falou. Então, já vi vídeo de médico de dentro do hospital, já vi vídeo de gente reclamando, vídeo das pessoas quebrando a Caixa Econômica em Caxias, né? Em Belfor Roxo. Então, quer dizer, de onde está vindo isso? Quantas vezes a gente não viu um vídeo que não era daquele momento, mas de 2 anos que passaram? Então, a gente espera que a gente critique cada vez mais é, as indústrias tradicionais de mídia, mas também Uhum. todas as mídias que chegam até a gente, né? Eu não posso mais encarar um meme só para o humor. O meme tem uma conotação, né? Ele tem uma mensagem ali para ser passada para você. Então você tem que criticar, né? Não é, ela é Gretchen, mas tem uma questão ali, né? Uhum. Cultural e tudo mais. Então acho que a gente tem que criticar sim. Eu vou até pegando essa deixa da diferença, né, com as mídias tradicionais. Lembra aquela tragédia que teve das chuvas, que teve um monte de comunidades que foram afetadas, um monte de mortos. E uma das redes abertas, vou falar nome, né? Tava a Rede Vale. Globo de manhã, botou só a cobertura do que estava acontecendo, tipo, tirou todos os programas do ar e ficou só com jornalismo. E a Record, ela entrou no jornal, ela não mudou nada, entrou no horário tradicional do jornal dela. E aí eu fiquei atenta para ver na hora que a Record ia entrar. E eles entraram só filmando a Niemeyer, que foi a que caiu a ciclovia lá mais uma vez, que foi aquela obra ridícula do governo anterior. E aí ele ficava focando ali como a culpa do governo anterior. E para quem não sabe, a Record é do tio ele é tio, né, do Crivella. E aí ele estava assim, não que fosse uma informação mentirosa, não era uma informação mentirosa. Estava muito certo estar ali reclamando daquela ciclovia que caiu não sei quantas vezes e custou rios de dinheiro. Mas o interesse ali, qual que era atrás dele, né? Sim. Então, É. as mídias, todas elas têm que estar com o senso crítico muito aguçado para Muito, você muito, não cair na nessa ladainha armadilha. deles, dessas armadilhas, Renata, exatamente. já que você falou de Globo, eu vou falar de Record, porque eu sou pé frio na Record. Eu já dei É, 2 entrevistas na Record e elas não vão para o ar. Por quê? Porque eu jura? não digo o que eles querem. Então, assim, eu como fonte não quis, não atendi ao que eles querem. Então, assim, até o jornalista está pecando nesse sentido, porque ele está buscando alguém que defenda o que ele acha. Então, assim, eu já fui entrevistado 2 vezes e a minha pauta sempre cai, porque eu não quero atender, eu Uhum. coloco a minha opinião crítica e aí eles não querem passar isso para o cidadão. Então, assim, eles querem dar. É o viés de confirmação, né? Eu só acredito naquilo que me convém, né? Sim. E se eu acredito só naquilo que me convém, eu não tenho possibilidade de crítica. E aí, quer Uhum. dizer, eu fico na minha bolha, né? Então, assim, todo mundo me defende, todo mundo acredita em mim, a minha religião e tudo mais. E aí, como é que fica? Então, é preciso que a imprensa entenda isso. Só que, ao mesmo tempo, já que a gente talvez não consiga isso delas, a gente vai revelar, então, os bastidores. Então, a gente vai botar assim, ó, tá vendo a Record? Olha quem é o dono da Record. Olha o viés político dele. Olha a Uhum. questão aqui de uma religião falando. Então, você vai revelar, porque adulto não sabe,
né, o mapeamento dos Pois é. donos das emissoras. Então, a gente vai Uhum. fazer isso. Então, revelando esses bastidores, a gente abre para as pessoas entenderem melhor o cenário que elas vivem, né? Pois é, informação. É. Tem aqui da Ana. Vocês indicam alguma capacitação no uso de mídias na educação? Olha, que maravilha! Hum. Quem falou isso foi Débora, não? Boa, foi da Ana Espínola. Ana Espíndola. Olha só, o Márcio Gonçalves, criou, e já temos aqui, inclusive do GEG Rio de Janeiro, alguns professores que aderiram a essa causa, que é a seguinte: Semana da Mídia na Escola. Eu criei um projeto que vai acontecer de 26 a 30 de outubro, que se chama Semana da Mídia na Escola. A minha intenção é que as escolas e os professores que aderirem a este evento consigam levar atividades para dentro de mídia dentro da escola. Que E aí legal. eu estou criando processos de fazer capacitação. Por que eu quero fazer? Eu quero levar os estudantes de comunicação para dentro das escolas, para que a gente possa, durante essa semana, fazer uma série de capacitação. Como editar um vídeo, como fazer uma reportagem, como editar um Legal. jornal, né? Então, isso é uma questão. Mas outras questões envolvendo isso de forma agora, né? Enquanto a gente está ainda em isolamento, entre no educamedia.org.br e você vai ver que o Educamedia oferece, em parceria com outras empresas, formações de educação midiática. Então, entra lá, acompanhe a jornada deles e aí vocês vão perceber que poderão fazer formações online, né, agora, mas também poderão entrar no banco de dados do Educamedia para que você, assim que tudo isso acabar, a gente consiga se encontrar, fazer a formação para ganhar esses cartões aqui, ó. Esses cartões aqui você ganha quando você faz a formação em educação midiática. São os cards de Educamedia, são cartões de Educamedia. Então, isso aqui funciona muito quando você distribui na mão de uma criança e propõe uma atividade de debate, né, para que eles debatam sobre esses conceitos aqui. Esses cartões impressos vocês vão ganhar quando vocês fizerem a formação, mas eles estão disponíveis lá na página do educamedia.org.br para você baixar, fazer a impressão e também aproveitar. Espínola, entra lá no @mídia na escola, que é o nosso Instagram do Semana da Mídia na Escola, e vem com a gente para a gente botar para quebrar entre 26 e 30 de outubro. Arrasou. Gente, tomara que até lá seja presencial, né? Porque Super! a gente, nosso quinto encontro era marcado presencial e aí foi É, transformado nessas lives. E que eu não acho ruim, não, porque a gente também atinge um público muito maior. A gente fica limitado ali àquele espaço físico e a gente ainda não tem esse costume de filmar, de transformar os nossos encontros em encontros virtuais. E, de repente, isso pode até vir a acontecer, porque o espaço virtual ele é muito rico, porque a gente consegue... Não tem fronteira. Quem tiver um celular, uma internet, consegue acessar. E aí, exato. eu vou só falar esse comentário aqui, que é importante, da Rafa também, que essa semana a gente teve um cancelamento daquela influenciadora que fez uma festa, ela teve o coronavírus, e aí ela, bonitona, se achando imune, fez uma festa na casa dela. Gente, É, e aí... essa situação pontual da influenciadora revela que a gente também criou uma massa crítica em relação ao posicionamento das influenciadoras, Pois né? é. Porque a gente viu o quanto os valores dessa influenciadora não batem com o que a gente acredita. Uhum. Então, a gente tem, e aí a gente tem que entender o seguinte: o que aconteceu com isso? As marcas se posicionaram. Então, eu vi, né, aquela marca de chocolate, tem um cafezinho, como é que é o nome? Copenhagen. Ela Uhum. soltou um comunicado, e é isso é muito importante, porque a influenciadora que vivia da exposição das marcas, ela foi cancelada, ela foi banida, né? Então, isso é muito Uhum. importante, porque as marcas, Renata, também se posicionaram mal diante do coronavírus.
Pois é. né? Então, assim, a gente começou a perceber isso que, então ela não é tão boazinha assim, não. O sanduíche é até gostosinho, mas o caráter Uhum. do dono é duvidoso. Então, assim, a gente tem essa questão que vem à tona, né? Vem à tona quando É. você não tem um alicerce, né? Dos seus valores e tudo mais. Então, a gente tá enfrentando um mundo bem diferente, né? E a gente não vai só acreditar que aquela... Porque, assim, essa própria influenciadora já apareceu fumando. E ela foi muito, né? Quando apareceu fumando, porque ela vende o ideal de um corpo perfeito, de uma vida saudável, né? Uhum, de uma vida saudável. E aí as mídias que acabaram revelando, porque na produção de mídia em que ela faz uma foto, revela o que aconteceu naquele momento. Então, realmente é um novo mundo, um cenário diferente que a gente precisa enxergar que tá vindo, né? E que a gente, Uhum. com crítica, com espírito crítico, só tem a ganhar. Pois é, acho que é isso, resume todo, basicamente, é a crítica, é ter pensamento crítico, criticar a informação, criticar o que falam pra gente, Exato. criticar, não aceitar isso que a nossa educação pública, em geral, que a gente ainda tem escolas de excelência que são públicas, e que eu luto para os meus alunos passarem para elas, porque a educação de massa, e a gente tem no Rio de Janeiro a maior rede de escolas públicas da América Latina. Então, a gente tem uma fábrica de pessoas que eles não querem que pense. É, E a gente é. trazer esse pensamento crítico para dentro das escolas e os professores das escolas públicas peitarem e levarem para suas aulas é uma militância, é um projeto de transformação muito incrível, que foi o que perguntaram, né? Será que a educação midiática pode mudar? Sim, se as pessoas se empoderarem dessa ideia e levar para frente, eu, inclusive, acho que isso é a grande chance da gente acordar dessa bolha que a gente vive. E Porque a gente enxergar, vive... É isso. não, e enxergar a mídia sobre diversos aspectos. Deixa eu pegar os cartõezinhos aqui que eu separei. Então, por exemplo, mídia. Um tweet é uma mídia, né? Uma mensagem em WhatsApp é uma mídia. Aqui, um game é uma mídia. Então, um podcast é uma mídia. Então, quer dizer, são diversas camadas de mídia presentes no nosso dia a dia que estão trazendo mensagens para a gente. Só que eu preciso Deixa eu só te acreditar. Esse interromper. Desculpa. Tá, 1h40 restantes, a gente tem tempo limite para a live? tem tempo limite. Tem. Então temos 1 minuto e 1h40? meio. Então 1 fala minuto e aí as suas meio. últimas mensagens. Eu quero agradecer a participação e convidar todos para entrar no nossa Semana de Mídia na Escola. Instagram, @mídia na escola. Curte aqui, quem já entrou aqui já está seguindo lá o GEG Rio de Janeiro, nosso grupo de educadores Google no Rio de Janeiro. E aí, quando isso acabar, Renata, a gente vai se encontrar presencialmente, não vai? Por favor, por favor. Gente, adorei o nosso papo. Eu Adorei também conhecer adorei. mais sobre educação midiática. E olha, já me empoderei, já marquei oficina com os meus alunos. E é isso, Ótimo. gente. Quem for professor se empodera disso, porque a informação, a crítica é transformação. E é assim que a Com gente certeza. vai conseguir transformar o que a gente está vivendo, que não está Com fácil, né? certeza. Um beijo, Ana. Um beijo, Claudinha. Beijo, gente. Beijo. Um Obrigada a beijo. presença de todo mundo. Obrigado. Beijo, Renata. Beijo, Márcio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.